Eu quero continuar entendendo de forma bastante curiosa aqui o processo, para entender, a gente fala muito, e agora há essa discussão do termo voto impresso para voto auditável. Eu estou vendo que o voto impresso é mais do que um voto auditável, mas em que momento a gente tem um processo de auditoria? Como é que funcionaria essa auditoria? O que é a auditoria do voto? Boa pergunta, porque veja, essa questão semântica é de suma importância, a gente sabe disso. Em nenhum momento do meu substitutivo aparece o termo auditável. Porque o termo voto auditável foi um termo que surgiu na própria sociedade, né? Então, o termo auditável não consta nem no meu substitutivo e nem na proposta original da minha amiga deputada Bia Kicis. Isso é importante a gente pontuar. O que precisa ser auditável é o sistema eleitoral como um todo. O nosso sistema eleitoral, ele não é auditável. Eu publiquei hoje no meu Twitter que, veja só, o Tribunal Eleitoral afirma repetidas vezes que o nosso sistema ele é auditável. Nós temos inúmeras ferramentas de auditoria. O que não procede, o que é uma desinformação. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa conceituar aquilo que é auditoria. Um dos primeiros critérios para que se faça uma auditoria é que quem está sendo objeto da auditoria não pode ser o próprio autor da auditoria. Claro, então, auditoria independente, sempre por definição. Todos os instrumentos que o TSE coloca como instrumentos de auditoria, ele próprio que faz, ou ele próprio que disponibiliza. Então, já seria uma auditoria manca, por assim dizer, né? Mesmo assim, eu coloquei um fato curioso no meu Twitter hoje, que é o seguinte: na auditoria feita pelo PSDB, foi uma auditoria independente, talvez a grande auditoria independente mais recente. O professor Amilcar Brunazzo, que foi o professor que coordenou essa auditoria e que eu tenho mantido contato e nos ajudado bastante, ele me informou o seguinte: as urnas eletrônicas, elas são uma espécie de computador. E como um computador, tem as memórias. Tem as memórias permanentes e as memórias que não são permanentes. As memórias permanentes das urnas onde fica arquivado a lista dos eleitores, os softwares, os registros de tudo que acontece na votação. E, portanto, numa auditoria, é essa memória permanente que deve ser auditada. Deve ser auditada de que forma? O TSE deve fornecer uma cópia, preservando a original. Por incrível que pareça, na auditoria do PSDB, o TSE não disponibilizou nenhuma memória das urnas utilizadas nas eleições. O TSE disponibilizou novas urnas que não foram utilizadas nas eleições para serem auditadas. Então, veja, que auditoria é essa em que o Tribunal Eleitoral não disponibiliza os dados a serem auditados? Então, assim, o termo auditável não consta em nenhum momento do nosso substitutivo, nem do meu, nem do projeto original da Bia Kicis, até porque o que tem que ser auditável é o sistema como um todo, o que não é hoje. Né? E de que maneira nós transformamos o sistema em auditável? Através de diversas maneiras. Através dessa PEC, nós estamos colocando dois instrumentos, que é a possibilidade do eleitor visualizar e conferir o registro do seu próprio voto, e o segundo instrumento, que é a apuração pública, devolvendo à sociedade a fiscalização da apuração. É importante eu dizer também o seguinte: o processo de votação, a chamada cadeia de custódia do voto, possui 3 etapas. Quais são essas etapas? As 4 etapas: a identificação do eleitor, o registro do voto, a apuração e a totalização. Uma curiosidade: o sistema de informatização brasileiro, que ocorreu na década de 90, foi o único do mundo que informatizou todas essas etapas dentro da urna eletrônica. Todos os outros países na década de 90 que informatizaram seus sistemas eleitorais, informatizavam duas dessas 4 fases do processo eleitoral. O Brasil foi o único país do mundo que informatizou as 4, desde a identificação do eleitor até a totalização. Então, de fato, o Tribunal Eleitoral disponibiliza procedimentos de segurança, que é diferente de auditoria, mas disponibiliza instrumentos de segurança de fases dessa cadeia de custódia de votos.
né? Então, disponibiliza instrumentos de segurança para o processo de identificação do eleitor, da biometria, né? Identifica, o TSE disponibiliza instrumentos de segurança da totalização e da apuração. A impressão do boletim de urna, por exemplo, é um instrumento de auditoria. Se nós pegarmos todos os boletins de urna, nós podemos conferir se aquele dado totalizado pelo TSE efetivamente foi correto ou não. Mas o TSE não tem, veja só, o TSE não tem nenhum, e não disponibiliza nenhum instrumento de auditoria da principal fase do processo de votação, que é o registro do voto. O registro do voto é a principal fase desse processo de votação, porque dela dependem todas as outras. E nós não temos qualquer instrumento de auditoria desse processo, e esse processo só pode ser auditado através da impressão do voto. Então, foi exatamente esse motivo que fez com que os países democráticos, a partir dos anos 2000, evoluíssem com as suas urnas para as urnas de segunda geração, urnas que foram desenvolvidas, dentre outras pessoas, pela professora Rebecca Mercury, uma norte-americana, que participou da comissão e que criou esse conceito da verificação independente e da necessidade de termos um sistema de verificação independente do software da urna. Agora, a totalização, para que você verifique e garanta a integridade da totalização, você teria que conferir todos os boletins de urna do país e encontrar uma forma de contá-los individualmente de forma automatizada, não? O TSE faz isso de forma equivocada, porque o TSE disponibiliza todos os boletins de urna alguns dias depois da votação, né? Então, o que precisaria ser feito nesse caso, no meu ponto de vista? Assim que é feita a apuração em cada sessão eleitoral, esse boletim de urna daquela sessão eleitoral já tem que subir para a rede mundial de computadores, instantaneamente. De modo que, se eu quero saber e já quero conferir boletim de urna por boletim de urna, o TSE já tem que nos disponibilizar eles instantaneamente e nos disponibilizar instrumentos para que eu possa somar todos esses boletins de urna, né, para conferir com o dado totalizado pelo próprio TSE. Esse conceito da independência de software, que foi um conceito criado pelo professor Rivest, que é um dos pais aí da certificação digital, ele diz o seguinte, que um erro no sistema, um erro indetectável no sistema, no software, não pode causar um erro indetectável no resultado das eleições. E por que isso? Porque um erro indetectável no software é muito comum de acontecer. Softwares são vulneráveis. E muitas vezes, falhas ou fraudes nos sistemas não são detectáveis porque não deixam rastros. Se uma pessoa tem controle do software, ela pode simplesmente eliminar os rastros que ela mesma deixou. Então, erros nesse sistema, no software, não podem ocasionar em falhas indetectáveis no resultado das eleições. Esse foi o princípio que fez com que as urnas evoluíssem na década de 90, em especial depois dos anos 2000. O processo de apuração e de totalização, por incrível que pareça, segue o princípio da independência do software, através da impressão dos boletins de urna. Através da impressão dos boletins de urna, é possível somá-los todos e conferir se aquele número que o TSE chegou através da totalização é correto ou não. É um processo atualmente moroso e complicado, porque o TSE não disponibiliza os instrumentos necessários para que isso seja feito de maneira rápida. Mas é um processo que respeita a independência do software. Agora, o registro do voto, que é o momento mais importante da cadeia do processo de votação, não respeita a independência do software e, portanto, é defasado e vulnerável. Existe algum momento onde é possível você fazer uma auditoria nos moldes do que está acontecendo, por exemplo, aqui no Arizona, nos Estados Unidos, ou no que está acontecendo, ou foi feito de certa forma, e eu não quero entrar aqui em especificidades dos estados aqui, porque senão a gente não sai daqui nunca, mas como tentaram fazer na Geórgia, por exemplo, um processo de recontagem, auditoria, não é possível. Não é possível, eu explico por quê. Bom, talvez sequer seja necessário, né? Uma vez que o voto é verificado no exato momento individualmente. É como se cada um fosse o seu auditor imediato no próprio momento do voto. No modelo atual, sem o voto impresso, isso não é possível. O TSE vai alegar que isso é possível através dos registros digitais do voto. Acontece que quem gera o registro digital do voto é o software. Se o software tiver maculado, tiver sido hackeado, tiver sido alterado, ou tiver uma falha,
o registro digital do voto também conterá essa falha. Não, eu me refiro especificamente na PEC, se a PEC tem alguma disposição nesse sentido. Nós prevemos a possibilidade da recontagem. Isso eu coloco explicitamente aqui, deixa eu já pegar para você. No parágrafo 13º, eu coloco que, havendo fundados indícios de irregularidade na apuração, os partidos políticos poderão, no prazo de 5 dias da data do pleito, requerer a recontagem dos votos da respectiva sessão eleitoral, assumindo os custos envolvidos no processo. Já adianto que estou mudando a redação desse 13º, estendendo o prazo, porque 5 dias, de fato, fica um prazo muito curto, né, e também, não só aumentando esse prazo, estou mudando a data do início, não é da data do pleito, estou colocando da data do término da apuração, porque pode ser que, eventualmente, a apuração atrase um pouco, né? Então, estou colocando 15 dias, salvo engano, da data do término da apuração, e estou tirando essa questão de assumindo que os partidos vão assumir os custos envolvidos no processo. O que tem suas próprias consequências, porque, de certa forma, tira o ônus de você pedir uma auditoria e você pode criar um impasse a respeito da apuração. Mas eu quero chegar lá, mas antes eu quero entender um ponto da tua redação, que fala sobre os indícios. Qual o termo especificamente que você usou, deputado? Fundados indícios. Quem decide o que são fundados indícios? É quando há discrepância entre o registro digital e o voto impresso. Mas aí não era melhor a redação ter havendo discrepância do que fundados indícios? Sim, você tem razão. Para não deixar isso na mão do... Porque senão quem decide é o Alexandre de Moraes, né? Eleitoral. Exatamente. Quem decide o que são fundados... São fundados indícios, fica algo completamente impossível de acontecer. Porque essa me leva especificamente a essa questão. Vamos lá, você apresentou a discrepância, etc., apresentou que tem fundados indícios, vamos dizer que o Alexandre de Moraes esteja ou quem quer que seja no Tribunal Regional Eleitoral, não sei exatamente qual o processo no caso, esteja de ótimo humor no dia e fala, não, tá bom, tem fundados indícios, vamos lá, apura aí. E aí, no final das contas, quem decide se o processo está correto ou não é quem? É o Tribunal Eleitoral? Olha só, como essa questão que você coloca lá é importante, porque veja só, se nós estivéssemos em situações normais de temperatura e pressão, bastaria que nós fizéssemos uma lei considerando a boa-fé de todos os agentes, considerando que todos os participantes da democracia brasileira respeitassem a democracia, as decisões tomadas pelo parlamento. Mas, além de pensarmos da melhor maneira da matéria avançar na Câmara e no Senado, nós temos que pensar além, nós temos que pensar em como que vão interpretar, como que o TSE e o STF vai interpretar. Temos que pensar não só como o TSE e o STF vai interpretar, mas quais as argumentações que podem utilizar para declarar determinado dispositivo inconstitucional e daí fazer com que a lei não seja aplicada no ano que vem. São inúmeras variáveis. A lei de 2009, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, do voto impresso, foi aprovada, sancionada e tudo mais. Derrubado o veto da Dilma, salvo engano, de 2009. Enfim, na gestão da Dilma. Foi aprovada, a Dilma vetou, o Congresso veio e derrubou o veto da Dilma. Pois bem, PGR da época abriu uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. E aquela redação, para você ter ideia, falava o seguinte, que as cédulas tinham que ter a certificação digital da urna, né? Porque daí isso impediria trocar as cédulas, né? Eu imprimo a cédula numa sessão eleitoral e levo ela em outra sessão eleitoral. Mas no meio disso tinha a expressão SUA, né? O SUA se referia que a certificação digital seria da urna eletrônica. Pois a PGR da época entendeu maliciosamente que o SUA se referia ao eleitor, como se o eleitor tivesse que assinar digitalmente a cédula que ele tinha votado, o que é uma aberração, um absurdo, e usou isso como argumento para derrubar a lei. Então, veja, a gente tem que pensar em tudo. Então, essa questão que você coloca do havendo fundados indícios é de fato verdade. A gente precisa deixar isso da maneira mais clara possível.